E se eu te dissesse que algumas das cenas mais icônicas do cinema não foram atuadas, mas aconteceram de verdade? Imagine que um ator quase morreu durante a filmagem, porque ninguém no set percebeu que ele realmente estava se afogando. Ou que uma cena de terror se tornou ainda mais assustadora porque a atriz não sabia que seria arrastada para debaixo d'água a qualquer momento. Ou melhor ainda, que um famoso vilão realmente mordeu o jovem protagonista, deixando-lhe uma cicatriz que ele ainda carrega décadas depois. Hollywood nos acostumou a acreditar que tudo no cinema é friamente calculado, que cada cena é ensaiada ao milímetro e que nada acontece fora do roteiro. Mas a realidade é que, em muitas ocasiões, a improvisação, os acidentes ou decisões arriscadas dos diretores criaram momentos tão impactantes que é impossível não ficar de boca aberta. Desde um salto de esqui suicida em um filme de James Bond, até uma risada espontânea que transformou uma cena romântica em um clássico. Esses momentos não foram planejados, mas marcaram a história do cinema para sempre. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir 15 cenas que foram completamente reais. Algumas vão te fazer rir, outras vão te deixar em choque, mas todas têm algo em comum. Quando foram gravadas, a ficção se tornou realidade. E o melhor de tudo é que, se você piscou, talvez nem tenha percebido. O Poderoso Chefão e o Gato de Rua. As melhores cenas do cinema nem sempre são o resultado de um roteiro meticulosamente planejado. Às vezes, a espontaneidade cria momentos inesquecíveis. Em O Poderoso Chefão, a cena inicial, em que Vito Corleone acaricia um gato enquanto ouve o pedido de um homem, não estava escrita no roteiro. O gato não fazia parte do plano, simplesmente apareceu no set. E Marlon Brando decidiu incluí-lo na cena. Seu Roronar contrasta com a frieza das palavras de Corleone, reforçando a dualidade de seu personagem, um homem capaz da mais terna compaixão, mas também da violência mais impiedosa. O diretor Francis Ford Coppola não tinha a intenção de incluir este felino na cena icônica. No entanto, quando Brando pegou o gato e o colocou em seu colo, a combinação entre seu gesto paternal e a tensão do diálogo se tornou uma imagem cinematográfica lendária. O que poucos sabem é que este gato de rua não pertencia a nenhum membro da equipe de produção. Ele vagava pelos estúdios da Paramount e foi adotado espontaneamente para a cena. Seu roronar foi tão forte que dificultou a gravação do diálogo, obrigando Coppola a reajustar o som na pós-produção. Outro aspecto interessante é como este simples elemento enriqueceu o personagem de Corleone. O patriarca da família mafiosa mostra uma ternura inesperada enquanto segura o gato, mas faz isso enquanto discute a possibilidade de vingar uma injustiça. A combinação de opostos faz com que o personagem seja ainda mais intimidador. Brando, um mestre da improvisação, sabia que os pequenos detalhes podiam transformar uma interpretação, e ele conseguiu isso com um simples gato que nunca esteve no plano original. Segundo declarações de membros da equipe de produção, o gato que aparece no filme não foi visto novamente no set após a gravação da cena. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Uma Linda Mulher e a Caixa do Colar. No cinema, as reações mais genuínas muitas vezes nascem da surpresa. Em Uma Linda Mulher, uma das cenas mais memoráveis ocorreu por um acidente que ninguém planejou. Na sequência em que Edward, interpretado por Richard Gere, entrega um colar luxuoso a Vivian. Interpretada por Julia Roberts, ele decide improvisar e fecha abruptamente a caixa do joalheiro sobre os dedos dela. O riso espontâneo dela não estava no roteiro, mas se tornou um dos momentos mais icônicos do filme. O diretor Gary Marshall tinha um estilo muito particular de dirigir seus atores. Ele buscava constantemente capturar momentos de verdade e não temia modificar o roteiro no processo. Quando viu a reação de Roberts, decidiu manter a cena no filme. Este gesto adicionou um toque de calor e proximidade entre os personagens, reforçando a ideia de que, apesar de suas diferenças de classe e estilo de vida, Edward e Vivian compartilhavam uma química genuína. O colar em questão era uma peça autêntica avaliada em mais de $250.000. Por isso, um segurança permaneceu fora da câmera o tempo todo, pronto para intervir. Caso algo desse errado. A cena não só serviu para reforçar a cumplicidade entre os protagonistas, mas também ajudou a humanizar Edward, mostrando que por trás de sua fachada de homem de negócios sério, havia alguém capaz de fazer piadas e aproveitar pequenos momentos inesperados.
Um dos detalhes menos conhecidos sobre esta cena é que Richard Gere não tinha a intenção de fazer a brincadeira. Foi ideia do diretor, que sugeriu isso a ele pouco antes de filmar. Gere, com sua impecável habilidade para comédia sutil, executou o truque à perfeição. O riso de Roberts é completamente real e seu espanto, diante do gesto inesperado, ficou imortalizado na tela. O momento se tornou uma das cenas mais lembradas do filme e ajudou a consolidar a carreira de Julia Roberts como uma das atrizes mais queridas de Hollywood. O impacto dessa improvisação demonstra que, às vezes, a magia do cinema surge dos acidentes mais simples. Tubarão e o terror de Susan Bacrini. O cinema de terror se baseia na capacidade de fazer a audiência sentir medo, mas poucas vezes esse medo é tão real quanto o que Susan Bacrini viveu em Tubarão. Sua personagem, Chrissy Watkins, é a primeira vítima do tubarão no filme, em uma cena que se tornou um marco do gênero. Mas o que o público não sabe é que seu terror não foi atuado. Steven Spielberg queria uma reação o mais autêntica possível, então decidiu que Bacrini não soubesse o momento exato em que seria arrastada para debaixo d'água. Para conseguir isso, a equipe de produção utilizou um sistema de cabos e polias amarrados à atriz. 2 mergulhadores escondidos na água puxavam esses cabos de maneira inesperada, fazendo-a se mover de um lado para o outro, sem aviso prévio. A força do mecanismo era tão intensa que o corpo de Bacrini era sacudido violentamente enquanto ela gritava de forma dilacerante. O desespero que se vê na tela não é uma interpretação, é o medo genuíno de uma pessoa que não sabia quando seria submersa. E Spielberg estava obcecada em fazer com que a cena parecesse realista. E para isso, evitou o uso de efeitos visuais desnecessários. De fato, o tubarão mecânico que deveria aparecer na cena não funcionou corretamente, o que levou o diretor a sugerir que o ataque fosse filmado sem mostrar a criatura. Essa mudança acidental acabou tornando a cena ainda mais aterrorizante, já que o espectador só vê o sofrimento da vítima, e a presença do tubarão é sugerida através da água. E a música de John Williams. Bacrini contou em várias entrevistas que a dor que sentiu na água foi completamente real. Os solavancos eram tão fortes que, ao sair da água, estava com hematomas por todo o corpo. E Spielberg, por sua vez, ficou fascinado com o resultado e considerou que a cena era uma das mais eficazes de todo o filme. O fato é que essa sequência conseguiu mudar a forma como as pessoas viam o oceano. Após a estreia de Tubarão, o medo de nadar em águas abertas aumentou drasticamente, e os números de turismo nas praias diminuíram consideravelmente. Além de seu impacto cultural, a cena de Bacrini estabeleceu um precedente no cinema de terror, o uso do suspense sobre o efeito visual. O que não se vê é muitas vezes mais assustador do que o que é mostrado, e essa ideia influenciou inúmeros filmes posteriores. De Volta para o Futuro Parte 3 e o acidente de Michael J. Raposa. Os filmes de ação e aventura costumam ter cenas de risco elaboradas, mas raramente os atores acabam em uma situação de verdadeiro perigo. Em De Volta para o Futuro, Parte 3, Michael J. Fox viveu um momento aterrorizante quando uma cena de enforcamento saiu terrivelmente errada. Seu personagem, Marty McFly, é capturado por Buford, Mad Dog, Tunney e seus capangas, que o amarram com uma corda no pescoço e o penduram em uma estrutura de madeira. O que deveria ser um truque controlado quase se tornou um incidente fatal. O plano original consistia em que Fox apoiasse os pés em uma pequena plataforma oculta que lhe permitiria simular asfixia sem correr risco real. No entanto, durante uma das tomadas, o ator calculou mal sua posição e a corda se apertou com força ao redor de seu pescoço. A falta de ar foi imediata e, em questão de segundos, ele começou a perder a consciência. Ninguém no set percebeu o problema até notarem que seu corpo não estava atuando, mas realmente reagindo ao enforcamento. Quando o baixaram, ele estava à beira do desmaio. Fox lembrou, em entrevistas, que ficou inconsciente por alguns segundos e que sentiu sua visão ficar embaçada antes que a equipe de produção interviesse. O mais surpreendente é que a cena ficou tão realista que foi utilizada na versão final do filme. Embora depois tenha sido garantido que todas as cenas de risco fossem supervisionadas com maior precaução, este incidente se tornou uma das experiências mais intensas na carreira do ator.
O impactante dessa cena não é apenas o acidente em si, mas o quão perto esteve de terminar em uma tragédia. Fogg era a alma da trilogia e sua interpretação de Marty McFly é uma das mais queridas do cinema. Se a equipe não tivesse reagido a tempo, o filme teria sido lembrado por razões muito diferentes. Apesar de tudo, Fox continuou com as filmagens como se nada tivesse acontecido, demonstrando seu profissionalismo e compromisso com o papel. O incidente de Fox gerou uma discussão na indústria sobre a segurança nas filmagens. Alien Resurrection e o arremesso de basquete de Sigourney Weaver. Algumas cenas de cinema parecem perfeitas demais para serem reais. Em Alien Resurrection, Sigourney Weaver surpreendeu a todos ao acertar um arremesso de basquete de costas sem truques nem efeitos especiais. O que deveria ser um momento editado na pós-produção se tornou uma das cenas mais icônicas do filme graças à sua pontaria inesperada. Na cena, Ellen Ripley lança a bola sem olhar enquanto caminha com indiferença. A equipe assumiu que ela erraria e que a cena seria modificada digitalmente, mas Weaver conseguiu acertar na primeira tentativa. A surpresa do elenco foi completamente genuína. Ron Perlman, quem interpretava Joner, ficou tão impactado que quase arruinou a cena por sair do personagem. Weaver havia praticado, mas ninguém esperava que ela realmente conseguisse o arremesso. O diretor, Jean-Pierre Jeunet, planejava cortar a cena antes que a bola chegasse à cesta, mas decidiu deixá-la intacta pelo realismo do momento. A jogada, difícil até mesmo para jogadores profissionais, entrou para a história como uma das melhores improvisações do cinema. O impacto dessa cena transcendeu o filme, com fãs e críticos elogiando a autenticidade do momento. Weaver mencionou em entrevistas que foi um golpe de sorte e que não tentaria repeti-lo. No entanto, sua façanha continua sendo lembrada como uma das jogadas mais surpreendentes já capturadas em câmera. Bastardos Inglórios e o Estrangulamento de Diane Kruger. Os filmes de Quentin Tarantino são famosos por sua violência estilizada. Mas em Bastardos Inglórios, uma cena levou o realismo longe demais. No momento em que a personagem de Diane Kruger, Bridget von Mesmar, é estrangulada por Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz, a pressão em seu pescoço não foi simulada. Tarantino decidiu que ele mesmo apertaria a corda para tornar a cena mais realista. O diretor queria capturar uma reação autêntica de Kruger. E não confiava que um ator pudesse aplicar a força exata para conseguir isso. Após discutir com a atriz e garantir que fosse feito de maneira controlada, Tarantino pegou a corda e apertou seu pescoço. Suficiente para que a angústia em seu rosto fosse genuína. Embora a cena tenha sido ensaiada sob medidas de segurança rigorosas, Kruger sentiu uma asfixia real, o que tornou sua atuação ainda mais convincente. O momento é tão inquietante que o desconforto atravessa a tela. A respiração forçada de Kruger, seus olhos vidrados e o tremor de seu corpo. Não são efeitos de uma atuação exagerada, mas a reação natural de alguém com a garganta pressionada. Tarantino explicou que sua intenção não era colocar a atriz em perigo, mas capturar um nível de realismo difícil de alcançar, com técnicas tradicionais. Esse tipo de decisão gera debate sobre os limites da direção no cinema. Alguns consideram que Tarantino foi longe demais ao submeter Kruger a uma experiência tão intensa, enquanto outros elogiam seu compromisso com a autenticidade. A atriz assegurou que confiou nele o tempo todo e que não sentiu medo durante as filmagens, mas a cena continua sendo uma das mais controversas de sua carreira. A crueza desse momento em Bastardos Inglórios reforça a brutalidade do personagem Hans Landa e contribui para a tensão extrema do filme. É um claro exemplo de como o cinema pode borrar a linha entre ficção e realidade, às vezes com consequências impactantes, tanto para os atores quanto para o público. O Exterminador do Futuro 2 e o verdadeiro golpe de helicóptero. No cinema de ação, muitas cenas espetaculares dependem de efeitos especiais. No entanto, em O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Uma das sequências mais impressionantes foi completamente real. Trata-se da perseguição em que um helicóptero voa sob uma ponte a toda velocidade, sem truques digitais nem telas verdes. O que se vê na tela é um piloto de verdade, arriscando sua vida para conseguir uma tomada inesquecível. James Cameron, diretor do filme. Pícola. É conhecido por sua obsessão com a autenticidade.
Para esta cena, em vez de usar miniaturas ou efeitos gerados por computador, ele contratou Charles A. Tamburro, um experiente piloto de acrobacias aéreas. A manobra era extremamente perigosa. Voar a toda velocidade sob uma ponte sem margem de erro. Qualquer desajuste na altura do helicóptero poderia ter terminado em uma tragédia. Para piorar a situação, a cena precisava ser repetida várias vezes para capturar todos os ângulos necessários. Tamburro teve que realizar a mesma manobra mais de uma vez, mantendo uma precisão absoluta. Até mesmo a equipe de produção estava nervosa. Cameron, confiante na habilidade do piloto, insistiu em filmar a sequência sem dublês nem efeitos visuais. O que torna essa cena ainda mais impressionante é que, em um momento da perseguição, o helicóptero passa perigosamente perto do chão e dos veículos em movimento. A pressão sobre Tamburro era imensa, já que qualquer erro mínimo poderia ser fatal. No final, a tomada ficou perfeita e se tornou um dos momentos mais memoráveis do filme. A indústria cinematográfica mudou muito desde então e atualmente seria impensável fazer uma cena tão perigosa sem recorrer à tecnologia digital. No entanto, esse tipo de sequência demonstra o nível de dedicação que alguns diretores têm para oferecer ao público a experiência mais realista possível. A perseguição do helicóptero em Terminator 2 continua sendo um testemunho da coragem dos dublês e da magia do cinema prático. Glee e a homenagem real a Corey Monteith. O cinema e a televisão podem transmitir emoções profundas, mas há momentos em que a realidade supera a ficção. Em Glee, a série musical que marcou toda uma geração, um dos episódios mais comoventes. Não foi apenas uma história escrita em um roteiro, mas um verdadeiro ato de despedida e luto. O episódio, intitulado The Quarterback, foi um tributo ao personagem Finn Woodson, interpretado por Corey Monteith, que faleceu inesperadamente na vida real. Diferente de outros episódios, nesta ocasião não se tentou criar uma história convencional. A causa da morte do personagem não foi explicada em detalhes, mas deixada no ar, permitindo que a tristeza e a perda fossem o centro da trama. A reação dos atores na tela não era apenas atuação, mas um reflexo genuíno de sua dor real. Cada cena estava impregnada de uma emoção crua, que dificilmente teria sido alcançada apenas com interpretação. Lea Michele, que na série interpretava Raquel Belry e na vida real era parceira de Monteith, protagonizou uma das cenas mais impactantes. Seu choro, enquanto canta Make You Feel My Love, de Bob Dylan, não foi ensaiado, nem sequer foram gravadas múltiplas. Você Pega. Foi utilizada a primeira e única versão que filmou, já que sua dor era real demais para tentar repetir. A equipe de produção decidiu não interferir e permitiu que suas emoções guiassem a cena. Muitos dos diálogos do episódio não foram escritos com antecedência. Foi pedido aos atores que dissessem o que sentissem no momento, lembrando Monteith como se realmente estivessem em um funeral. Isso fez com que a despedida fosse muito mais sincera e comovente. A química do elenco de Glee sempre foi evidente, mas neste episódio a conexão entre eles transcendeu a tela. O impacto do episódio foi enorme. Não foi apenas uma homenagem a um personagem querido, mas também um lembrete do vazio que Monteith deixou, tanto na série quanto na vida de seus colegas. Até hoje, The Quarterback é lembrado como um dos episódios mais emocionantes da televisão. O Virgem de 40 anos e a depilação de Steve Carell. O humor no cinema muitas vezes depende da improvisação e da capacidade dos atores de reagirem ao inesperado. No entanto, em O Virgem de 40 anos, Steve Carell levou seu compromisso com a comédia a outro nível. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, seu personagem, Andy, se submete a uma dolorosa sessão de depilação no peito. O que poucos sabem é que a reação de Carell não foi atuada de forma alguma. Ele realmente estava se depilando com cera quente pela primeira vez. O diretor Jude Apatow e o próprio Carell decidiram que a cena seria muito mais engraçada se fosse feita de maneira real. Para garantir que fosse o mais autêntica possível, contrataram uma esteticista profissional que aplicou a cera no peito do ator sem nenhum tipo de truque. Apesar de que a dor era real, as câmeras continuaram gravando, capturando cada grito e gesto de sofrimento. A espontaneidade da cena é perceptível nos detalhes. Por exemplo, quando Carell grita,
Kelly Clarkson, de forma aleatória, não foi um diálogo planejado, mas uma exclamação desesperada pela dor. As reações dos outros atores na sala também não foram fingidas. Paul Rudd e Seth Rogen, que interpretam seus amigos no filme, não conseguiam conter o riso ao ver Carell se contorcendo de dor. Um dos aspectos mais surpreendentes da cena é que Carell nunca havia sido depilado antes. Ele acreditava que poderia suportar sem problemas, mas rapidamente percebeu que havia subestimado a dor. Sua pele ficou tão irritada após a primeira sessão que não puderam gravar mais tomadas de outros ângulos, o que obrigou a equipe a usar o que foi filmado em uma única tentativa. A cena não apenas se tornou um momento icônico do cinema de comédia, mas também influenciou produções futuras. A decisão de fazer com que os atores experimentem situações reais em vez de fingir tem sido adotada em vários filmes desde então. Esse tipo de humor cru e sem filtros é uma das razões pelas quais O Virgem de 40 Anos continua sendo considerada uma das melhores comédias dos últimos tempos. Django Livre e a lesão de Leonardo DiCaprio. O cinema está cheio de momentos em que os atores se entregam completamente aos seus personagens, mas poucas vezes a dedicação se traduz em uma ferida real durante a filmagem. Em Django Livre, Leonardo DiCaprio protagonizou uma cena impactante em que seu personagem, Calvin Candy, bate com fúria na mesa durante uma discussão. O que o público não sabe é que, nessa tomada, DiCaprio realmente cortou a mão com um copo quebrado e continuou atuando sem parar. A cena se desenrola em um confronto tenso entre Candy e os personagens interpretados por Jamie Foxx, Christoph Waltz e Kerry Washington. DiCaprio deveria bater na mesa com força, mas não estava previsto que o copo se quebrasse. Ao bater sua mão contra a superfície, o vidro se estilhaçou e cortou sua palma, provocando um ferimento que começou a sangrar imediatamente. Em vez de parar a cena, o ator continuou no personagem, incorporando sangue real em sua atuação. O resultado foi tão impressionante que Tarantino decidiu manter a cena na versão final do filme. A intensidade da cena foi elevada a outro nível, quando DiCaprio, com a mão ensanguentada, levou os dedos ao rosto de Kerry Washington. A atriz não sabia que o sangue era real, o que fez com que sua reação de espanto fosse completamente genuína. DiCaprio precisou de atendimento médico após a cena, mas para surpresa de todos, o ferimento não foi tão grave quanto parecia na tela. Tarantino elogiou seu comprometimento e a forma como transformou um acidente em uma das sequências mais memoráveis do filme. A decisão do ator de continuar com a cena mostrou sua entrega total ao personagem, consolidando ainda mais sua reputação como um dos melhores atores de sua geração. Esta cena se tornou um exemplo icônico de como um acidente inesperado pode melhorar um filme em vez de arruiná-lo. A autenticidade, que foi alcançada graças ao sangue real, intensificou o impacto emocional do momento, fazendo com que o público sentisse a brutalidade do personagem de Candy de uma maneira mais visceral. Anos depois, esta anedota continua sendo mencionada como uma das demonstrações mais impressionantes de profissionalismo no cinema. Os suspeitos de sempre e a cena improvisada da fila. Às vezes, a magia do cinema surge quando os atores decidem quebrar as regras. Em Os Suspeitos de Sempre, uma das cenas mais icônicas do filme ia ser filmada de maneira completamente séria, mas acabou se tornando um momento de comédia inesperado que ficou na versão final. A cena em questão é a famosa roda de reconhecimento, onde os 5 personagens principais devem repetir uma frase na frente da polícia. O que deveria ser uma tomada cheia de tensão se transformou em um caos de risadas improvisadas. O diretor Bryan Singer havia planejado a cena como um momento solene e tenso, mas os atores não conseguiam conter o riso. A razão principal foi Benício Del Toro, cujo personagem, Fred Feinstein, tinha uma voz e dicção tão peculiares que seus colegas não conseguiam levá-lo a sério. Toda vez que ele repetia sua frase, o resto do elenco explodia em gargalhadas. Depois de várias tentativas fracassadas de filmar a cena em tom sério, Singer decidiu aceitar o caos e continuar filmando com as risadas incluídas. O mais incrível é que a risada dos atores não é atuada, mas completamente genuína. Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Steve Baldwin e Kevin Pollak não puderam evitar reagir ao tom ininteligível de Del Toro. Em vez de cortar a cena e pedir que atuassem de maneira séria novamente, o diretor entendeu que a naturalidade do momento dava um toque único ao filme.
Singer revelou mais tarde que essa cena foi uma das mais difíceis de filmar porque os atores não conseguiam se manter sérios por mais de alguns segundos. Disse até que em algumas tomadas houve flatulências acidentais, o que tornou as risadas ainda mais incontroláveis. O que deveria ser uma cena de procedimento policial tenso acabou se tornando um momento lendário do cinema. A espontaneidade e energia natural entre os atores transformaram a sequência em uma das mais lembradas de Os Suspeitos de sempre. Além disso, mostrou que, em algumas ocasiões, o Lobo de Wall Street e a mulher raspando a cabeça. Os filmes de Martin Scorsese estão cheios de momentos extravagantes e excessivos, mas em O Lobo de Wall Street houve uma cena que ultrapassou a ficção e se tornou um ato real de transformação. Durante uma das muitas festas caóticas que ocorrem na história, uma mulher raspa completamente a cabeça enquanto todos a aplaudem. O que muitos não sabem é que este momento não foi fingido nem realizado com efeitos especiais. A mulher realmente sacrificou seu cabelo durante a gravação. A cena representa o nível de desenfreio dos corretores da bolsa, liderados por Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio. A mulher em questão, uma atriz e cabeleireira chamada Natasha Newman Thomas, aceitou raspar a cabeça em troca de uma grande soma de dinheiro, refletindo o que ocorria na vida real nesses ambientes de excessos. O impactante é que a reação da multidão no filme, composta em sua maioria por figurantes, foi completamente autêntica, já que ninguém sabia com certeza que a mulher teria coragem de fazer isso. O momento tinha que sair bem em uma única tentativa, já que não havia como recriá-lo. Para aumentar a tensão e torná-lo ainda mais memorável, Scorsese deixou que o ato se desenvolvesse de maneira natural, sem muita direção, capturando a emoção crua dos espectadores. As expressões de espanto e euforia, e até desconforto dos presentes são reais, o que adiciona um nível de autenticidade difícil de alcançar com a atuação. Newman Thomas depois comentou que não se arrependeu de sua decisão, embora tenha admitido que ver seu cabelo caindo lhe causou uma estranha sensação de perda. Para a equipe de produção, a cena simbolizava perfeitamente a mensagem do filme em até que ponto o dinheiro e a ganância podem levar as pessoas a fazer qualquer coisa. O impacto da cena foi tal que, após a estreia do filme, muitas pessoas começaram a se questionar quais outras cenas foram completamente reais. Embora o Lobo de Wall Street exagere muitos eventos para efeitos dramáticos, esta, em particular, foi tão autêntica quanto o selvagem mundo financeiro que retrata. Friend e A Gaita de Ross. As comédias televisivas costumam seguir roteiros detalhados, mas algumas das melhores cenas acontecem por acidente. Em Friends, uma das séries mais icônicas de todos os tempos, uma cena se tornou inesquecível devido ao riso incontrolável do elenco. No episódio, The One with Joey's New Brain, o personagem Ross, interpretado por David Savimere, tenta surpreender seus amigos tocando a gaita. O que deveria ser uma cena engraçada se transformou em um caos quando Lisa Kudrow, que interpretava Phoebe, não conseguiu conter o riso. A cena original consistia em Ross ensaiando a gaita para um casamento, tentando tocar a Celebration de Kool and the Gang. Enquanto isso, Phoebe decide acompanhá-lo com sua própria versão vocal da melodia. O que o público não sabe é que o roteiro apenas indicava que Phoebe deveria cantar de maneira improvisada, mas Kudrow levou a ideia a um nível completamente novo. Sua voz ridiculamente desafinada foi tão absurda que Jennifer Aniston e Courtney Cox tiveram que desviar o olhar para não rir, enquanto Martin LeBlanc lutava para manter a compostura. A reação mais notável foi a de Kudrow, que acabou se quebrando de tanto rir antes que a cena pudesse concluir. Isso obrigou a repetir a tomada várias vezes, mas o elenco continuava rindo em cada tentativa. Finalmente, os produtores decidiram deixar uma das tomadas menos descontroladas na versão final do episódio. Savimere realmente aprendeu a tocar algumas notas na gaita de foles para tornar a cena mais crível, embora nunca tenha chegado a dominar o instrumento. Sua dedicação fez com que a cena fosse ainda mais hilária, já que seu esforço para parecer um especialista contrastava com os sons estridentes que saíam do instrumento. Ao longo dos anos, esta cena foi considerada uma das mais divertidas e espontâneas da série. Os fãs frequentemente a mencionam como um exemplo da química natural entre os atores. E como? A improvisação pode fazer com que um momento engraçado se torne um clássico.